A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, boa noite para todos. A palavra dessa noite é uma espécie de continuidade da palavra que entregamos ontem, sobre as credenciais do apóstolo Paulo. Ontem seria parte 1, hoje parte 2. Hoje no trabalho, o Senhor testou meu coração, eu estava buscando para saber qual era a palavra, o Senhor falou que era para continuar, porque ficou assim, faltando alguma coisa ontem. As credenciais do apóstolo Paulo, parte 2. Primeiro ponto aqui, vamos falar da experiência de conversão do apóstolo Paulo, que foi algo extraordinário, está registrado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9, vamos ler alguns versículos apenas aqui, desse texto, nos fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu, e a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A palavra diz ainda que os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então se levantou o Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Meus amados, está aqui, a primeira credencial do apóstolo foi a experiência que ele teve. Eu, sinceramente, não conheço na Bíblia uma experiência semelhante, e nem, durante todo o tempo que eu conheço o Senhor, já vai para 48 anos que eu conheço o Senhor, e eu nunca vi uma experiência semelhante ao apóstolo Paulo. Na própria conversão dele, mostrava que Deus tinha algo para a vida dele. Presta atenção, você que está me ouvindo aí, a sua experiência, como é que foi a sua experiência de salvação? Que é uma coisa maravilhosa, fantástica, fique atento. Paulo, então, aqui foi a primeira experiência na vida dele, mostrando que já era uma credencial de Paulo, aqui era Saulo, Paulo agora, para ser um apóstolo, para ser um pastor, ministro, evangelista na obra do Senhor. Então ele ficou cego ali depois daquela experiência, ele viu aquela voz que ele ia para perseguir os cristãos. Essa era a religião dele, o trabalho dele. Mas ali aquela luz envolveu, e Jesus então, ele perguntou: Quem és? E o Senhor falou: Eu sou Jesus, quem tu persegues. E ali ele caiu, ficou cego por 3 dias, ali começou então uma obra de Deus na vida dele. E depois ele foi curado. O Senhor mandou que Ananias então falou sobre ele, e Ananias teve a revelação de Deus, coisa que nós temos que nos acostumar hoje, porque o Senhor mesmo que opera, ele revela todas as coisas, quando nós estamos na comunhão, na presença dele. E ele foi ali então, aquele endereço determinado, e ele foi então orar então pelo Paulo, para que ele passasse a ver. Então, o próprio Deus colocou ele cego, e o próprio Deus o curou, né? Então a palavra diz que Deus faz a ferida e ele ata a ferida. Então Paulo teve uma experiência dupla. Ele foi cego pela mão de Deus e depois foi curado, porque Deus estava ali preparando alguém para servi-lo na sua obra. E nós vemos também o chamado do apóstolo Paulo, está aqui nesse texto, Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Meus amados, então Paulo é chamado ali, né? E antes disso, nós falamos da experiência dele. Eu estava lembrando da minha vida também. A minha experiência de conversão foi algo que eu nem me lembro, mas a minha experiência que eu tive no campo missionário foi algo fantástico. Eu tenho falado aqui de Paulo, fala no meu evangelho, vocês vão ouvir isso, porque tem muitas coisas na vida de Paulo que na minha vida é semelhante. Por exemplo, a experiência que ele teve de salvação, de conversão, e a minha experiência no campo foi algo fantástico, só que foi muitos meses, 5 meses. Paulo foi de uma vez só, a minha vida o Senhor foi trabalhando com a minha vida paulatinamente, passo a passo. E eu tenho contado para os irmãos algumas coisas, vamos contar mais aqui nesses vídeos, nos dias seguintes, a respeito da nossa experiência
para, quando nós falamos lá atrás, no nosso canal, falando ainda nos áudios, o nosso canal vai ser diferenciado por conta disso. Coisas que vocês vão ver, coisas diferentes do que vocês vão ver em outros lugares. Vocês vão ouvir aqui. Então eu tive uma experiência poderosa lá no campo missionário, durante 5 meses, que eu já toquei nesse assunto nos áudios, eu vou falar aqui, e que também nos credencia aquela experiência para fazer esse trabalho também de evangelista. E Paulo também era evangelista, além de todos os ministérios, como eu falei, apóstolo, ele era ministro, ele era doutrinador da igreja. Amém? Então aqui fala do chamado dele. Vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então foi aqui fala uma credencial do apóstolo Paulo, que ele foi chamado, ele foi escolhido pelo Senhor. Então a vida dele, ele tinha esse crédito, porque foi Deus que o separou para esse ministério. Assim também temos falado que esse ministério que nós iniciamos, esse trabalho no YouTube, foi Deus que preparou, desde o campo missionário, ele completou agora de 26. E é um projeto de Deus, que nós temos falado aqui nessa terra, para vocês entenderem que o que falamos aqui não é nós, mas é do Senhor. Então vamos para a prova no seu ministério. Paulo teve uma prova, ele foi muito usado por Deus, e ele teve uma experiência muito forte ali em Atos 28, 3, 6, que eu vou ler aqui também para os irmãos, que fala assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Aquela bicha que era conhecida pelos bárbaros da região ali, todos que levavam a picada daquela morriam na hora. Mas Paulo aconteceu por quê? Aquela palavra de Jesus, né? Se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Que faz para a grande comissão. Esses sinais seguirão se creem. E eu já contei nos áudios, vou contar aqui também, que eu tive experiência uma vez que o Senhor mostrou, revelou, que alguém colocou veneno também na minha comida. Só que nada de mal me aconteceu. Por quê? Aquela palavra se cumpriu, que tomaram alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porque Deus está me preservando a minha vida para esse tempo agora. Porque esse ministério já está programado por Deus há muito tempo mesmo. Por isso que eu também não parti. Assim como Paulo também não partiu, não morreu com essa experiência aqui dessa víbora. Então são provas que mostram que Paulo, ele tinha credencial, ou seja, ele tinha o crédito do Senhor, por isso que ele teve toda a liberdade de realizar a obra do Senhor. E nós sabemos a sua história, não é mesmo? Quando ele foi usado pelo Senhor na época, se você olhar as viagens missionárias de Paulo, ele praticamente alcançou o mundo da época com o evangelho, ele e mais alguns companheiros. A vida dele foi totalmente dedicada ao Senhor. É tanto que ele fala em uma das epístolas, uma palavra interessante, que você deve atentar para ela, e eu também, que ele falou o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o objetivo de Paulo, o apóstolo, era seguir os passos de Jesus. Assim como Jesus entregou a sua vida com um propósito tão somente de cumprir o seu ministério, Jesus, quando veio da glória, ele veio com a vida, já estava tudo determinado, tudo mapeado por Deus. Por onde ele andou, onde ele nasceu, o tempo de vida, o tempo de vida, tudo já estava programado. Ele cumpriu à risca. O que Paulo fala também acerca disso? Completei minha carreira, combati o bom combate, aliás, completei minha carreira e guardei a fé. Ou seja, é por isso que ele falou com autoridade: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, amados, é uma meta. Você está vendo coisas aqui que certamente o Senhor está falando no seu coração. Eu acredito que essa palavra vai longe, porque temos pessoas que estão cientes disso, que esse canal não foi algo feito por nós, foi algo de Deus, é um projeto de Deus, né? 2 sinais de que é dele foi que a data que nós iniciamos, dia 26, ontem, foi quem deu foi o Senhor. E o nome do projeto Alfa e Ômega, foi dado pelo Senhor.
E tudo que o Senhor nos deu, a experiência lá no campo missionário, que eu estou fazendo tá anotando uma comparação, por isso que o Senhor nos deu essa palavra, as credenciais de Paulo, para os irmãos entenderem, assim como Paulo tinha credibilidade para pregar a palavra, para realizar a obra, e como eu disse, ele sozinho, acompanhado de alguns colegas às vezes ele ficava só nessa viagem aqui, salvo engano, eu não lembro, talvez só o escritor, né, da história que apareceu. Mas ele conseguiu, com a graça de Deus, alcançar o mundo. Olha que coisa maravilhosa, isso não está programado. Isso não está programado. Por que Deus nos deu essa palavra? O Senhor nos deu, tem mais de uma semana, 10 dias, eu estava trabalhando no sábado, lá na empresa, né? E ali o Senhor falou no meu coração, a palavra do dia 26 é essa. E foi tão interessante que ele mandou complementar hoje, né? Por quê? Porque Deus tem um propósito de abençoar a sua vida também, você que está me ouvindo, para que você possa lembrar alguns aqui que vamos ouvir, né? E eu estava falando sobre Paulo apóstolo avançando no mundo, e o Senhor tem mostrado também por que nós estamos fazendo esse comparativo. Talvez você está falando demais. Não, eu estou falando porque está sendo algo verdadeiro. Deus mostrou lá no campo, há 35 anos atrás, quando nós tivemos a experiência de que o Senhor, um momento lá que eu estava orando a Deus, o meu coração se dilatava. E eu senti o amor de Deus, o amor, a paixão pelas almas perdidas, a minha vontade de sair anunciando para o mundo inteiro o Evangelho. E hoje o Senhor Jesus está dando essa oportunidade aqui. O Senhor tem mostrado que esse canal vai ser divulgado, essas mensagens vão correr o Brasil e o exterior também. Hoje eu falava com alguém que está lá na Espanha, morando lá, e falou que vai divulgar. Tem outra também em Portugal, mas tem outro também em outro país aí, não sei se é Alemanha, entrou em contato comigo, não sei como, tem ouvido os nossos áudios. Nos Estados Unidos tem que pegar o contato do companheiro lá, que está junto com ele no campo missionário. Amados, então é algo precioso que Deus está realizando. Guarda essa palavra no seu coração. Medita nessa palavra. Deus está falando com você, que um dia teve um chamado e que acha que a chamada acabou. Olha, lembra daquele louvor? Aquela palavra do Lodebar? Quando Deus faz uma promessa, o tempo pode passar. Deus te prometeu algo maravilhoso nesta obra? O tempo pode passar, mas o Senhor não esquece a promessa. Conosco foi só 35 anos. Vocês vão ver que Deus tem coisas maiores além disso, outras coisas a acrescentar além desse canal. Vocês vão ver mais na frente. Eu acho que é isso aí nessa noite, para não cansar muito os irmãos, né? Palavra do Senhor. Então, as credenciais do apóstolo Paulo, parte 2. Compartilha, né? Clique no sininho das notificações. Se inscreva no canal, dá o seu like. Você vai estar cooperando com o Senhor, que é o dono dessa obra, o dono desse projeto. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Até outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.